Você pisaria na água, sabendo que um peixe do tamanho de um ônibus está nadando bem embaixo de você? Parece cena de filme, mas esse gigante existe. E o mais incrível, ele não está procurando uma presa, nem um mergulhador, nem você. Esse é o tubarão-baleia, o maior peixe do planeta. Um animal tão impressionante que pode ultrapassar 18 metros de comprimento e pesar mais de 20 toneladas. Mesmo assim, ele é considerado um dos gigantes mais tranquilos dos oceanos. O nome assusta, tubarão, mas a realidade é completamente diferente do que muita gente imagina. Enquanto tubarões como o branco e o tigre caçam focas, peixes e tartarugas, o tubarão-baleia passa boa parte do tempo procurando algo que mal dá para enxergar. Plâncton, pequenos peixes, larvas e minúsculos crustáceos. Pode parecer impossível. Como um animal desse tamanho consegue viver comendo criaturas tão pequenas? A resposta está em uma estratégia que levou milhões de anos para evoluir. Em vez de caçar, ele filtra a água do mar. Quando encontra uma região rica em alimento, abre a enorme boca e começa a nadar lentamente. A cada hora, milhares de litros de água passam por suas brânquias. Estruturas especiais funcionam como um filtro gigantesco. A água sai, o alimento fica preso. É praticamente uma peneira viva navegando pelo oceano. E o mais curioso, apesar da boca enorme, sua garganta é surpreendentemente estreita. Tão estreita que uma pessoa jamais conseguiria passar por ela. Ou seja, mesmo que quisesse, o tubarão-baleia não conseguiria engolir um ser humano inteiro. Essa é uma das razões pelas quais ele quase nunca representa perigo para mergulhadores. Na verdade, em muitos lugares do mundo, mergulhar ao lado de um tubarão-baleia virou uma das experiências mais procuradas por turistas. Mas isso também trouxe novos problemas. Barcos chegando perto demais, pessoas tentando tocar no animal, flash de câmeras e até gente montando sobre ele para tirar fotos. Parece inofensivo, mas não é. A pele do tubarão-baleia pode chegar a quase 10 centímetros de espessura. Mesmo assim, ela é sensível. O contato constante pode remover uma camada de proteção natural que ajuda a evitar infecções e parasitas. Por isso, em muitos países existem regras rígidas. Nada de tocar, nada de perseguir, nada de bloquear o caminho do animal. O objetivo é simples: observar sem interferir. E existe outra curiosidade que pouca gente conhece. Cada tubarão-baleia possui um padrão único de manchas brancas espalhadas pelo corpo. Nenhum desenho é igual ao outro. É como a impressão digital dos seres humanos. Os pesquisadores usam fotografias dessas manchas para identificar indivíduos específicos. Assim conseguem acompanhar para onde eles viajam, quanto tempo vivem e como as populações estão mudando ao longo dos anos. Graças a esse método, descobriu-se que alguns tubarões-baleia percorrem milhares de quilômetros atravessando oceanos inteiros. Eles podem aparecer em um país e, meses depois, serem fotografados do outro lado do oceano. São verdadeiros viajantes dos mares. Mas apesar de todo esse tamanho, eles enfrentam um inimigo muito maior do que qualquer predador: o ser humano. O maior inimigo do tubarão-baleia não vive no oceano, vive em terra. Nós. Durante muitos anos, esse gigante foi caçado por causa da carne, das nadadeiras e do óleo do fígado. Em alguns lugares, um único tubarão-baleia valia uma pequena fortuna. Milhares deles desapareceram antes que leis de proteção fossem criadas. Hoje, a caça diminuiu em vários países, mas os perigos continuam. Redes de pesca, colisões com embarcações, poluição e toneladas de plástico que acabam indo parar no mar. O tubarão-baleia nada lentamente, muitas vezes bem perto da superfície. Isso faz dele um alvo fácil para barcos. Uma única colisão pode abrir cortes profundos nas costas e nas nadadeiras. Alguns sobrevivem, outros morrem dias depois. E existe outro problema quase invisível: os microplásticos. Como ele filtra enormes quantidades de água para se alimentar, também acaba ingerindo pequenos fragmentos de plástico espalhados pelo oceano. Os cientistas ainda estudam todos os efeitos disso, mas já encontraram partículas plásticas dentro do organismo desses gigantes. Mesmo assim, o tubarão-baleia continua cruzando os mares como faz há milhões de anos. E quanto mais os pesquisadores estudam esse animal, mais perguntas aparecem. Por exemplo, ninguém sabe exatamente onde ele nasce. Durante décadas, cientistas encontraram adultos, encontraram jovens, mas quase nunca encontravam filhotes recém-nascidos. Era um dos maiores mistérios da biologia marinha. Até que, em 2023, pesquisadores registraram um filhote extremamente pequeno perto das Ilhas Galápagos. Foi uma descoberta histórica. Ela mostrou que essa região pode fazer parte das áreas onde a espécie se reproduz. Mesmo assim, ainda sabemos muito pouco sobre os primeiros anos de vida desse gigante. Outro fato impressionante é a longevidade. Os cientistas acreditam que um tubarão-baleia pode viver mais de 100 anos. Isso significa que alguns indivíduos vivos hoje podem ter nascido antes mesmo da Segunda Guerra Mundial. Imagine tudo o que esse animal já viu nos oceanos: mudanças no clima, navios, pesca industrial e toneladas de lixo chegando ao mar. Mesmo depois de um século, ele continua fazendo exatamente a mesma coisa, nadando lentamente, filtrando água e mantendo o equilíbrio dos oceanos. Mas esse equilíbrio depende de nós, porque proteger o tubarão-baleia
baleia não significa salvar apenas uma espécie, significa proteger todo o ecossistema marinho do qual ele faz parte. E a história desse gigante ainda guarda uma última curiosidade. Uma curiosidade que faz muita gente duvidar quando escuta pela primeira vez.